Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Amém! Como é que vocês passaram de ontem? Tudo bem? Queridos, nessa noite, o Senhor me deu um comando, eu vou fazer uma oração antes de nós começarmos, porque ontem eu percebi Satanás querendo passear, para tirar a atenção, né, desse lugar, e hoje ele vai ficar no lugar dele, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, na autoridade e no poder que há no teu nome, eu quero proibir Satanás e seus demônios, trazer espírito de sono, espírito de distração, espírito de dispersão. Satanás, você está proibido de agir nesse lugar, em nome de Jesus. Pai, só o Senhor tem a autorização, Pai, para estar aqui, o teu Espírito Santo para estar passeando nessas vidas. E eu quero te pedir, Pai, só o Senhor conhece os corações. E eu quero te pedir no nome de Jesus, que o Senhor faça da forma que o Senhor quiser, porque o Senhor é Deus. E o Senhor é o maior interessado em que nós sejamos curados e libertos. Pai, nós te damos a liberdade, em nome de Jesus, de fazer da forma que o Senhor quiser, porque o Senhor reina nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje eu vou falar a respeito de alguns tópicos muito importantes. E o primeiro tópico que eu quero falar é a respeito da dependência emocional. A dependência emocional é algo muito destrutivo para a vida do ser humano. E ela tem tudo a ver com sexualidade. Muitas vezes a pessoa entra num relacionamento e ela se perde por conta das feridas da alma, ela se perde num relacionamento de dependência emocional. E eu quero falar para vocês as características de comportamento das pessoas que têm esse relacionamento com dependência emocional. Primeiro, ciúmes excessivo. Segundo, sentimento de posse. Terceiro, despersonalização, ou seja, vamos supor que a pessoa está se envolvendo num relacionamento de dependência emocional e o outro gosta, vamos supor, o outro gosta de um determinado tipo de música. Essa música o outro não gosta, mas para agradar o outro, ele passa a gostar, ele passa a ouvir, porque ele quer falar a mesma linguagem do outro. Então, inconscientemente, ele busca uma aprovação. Então, ele vai se despersonalizando para poder agradar o outro e se sentir aceito. Existe uma cegueira para enxergar os efeitos do outro. A pessoa ela não enxerga, está meio metro diante dela e ela não enxerga. Está todo mundo falando e ela está cega. A dependência emocional cega as pessoas que estão vivendo esse tipo de relacionamento. E a obsessão pelo outro. A pessoa fica obcecada pelo outro, ela só pensa nele, ela só quer ele. O mundo dela se resume a ele ou a ela. Ok? A dependência emocional ela pode acontecer entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, pessoas de gênero oposto, de sexo oposto, entre marido e mulher, entre pais e filhos e entre líderes e liderados. E agora eu vou exemplificar cada um dessas possibilidades. Então, eu vou exemplificar um relacionamento de dependência emocional entre um homem e uma mulher, casados, marido e mulher. Vocês já ouviram dizer que tem muitos homens que não querem que a mulher tire a carta, ela fica, não, tem mulheres, no tempo que nós estamos vivendo, que não dirige, que não tem conta em banco. O marido fala, bem, pode ficar tranquilo, eu dirijo para você. Bem, a provisão está aqui, o que você precisar, você pede que eu vou te dar na mesma hora. Aí, o que acontece? De repente, esse homem morre. O que acontece com a mulher?
ela literalmente, queridos, eu conheço casos assim. A pessoa literalmente ela acaba morrendo junto, porque ela não sabe viver sem aquela pessoa. Aquela pessoa vira um Deus para ela não se vira, ela não se move sem aquela pessoa. Ok? Segundo caso, entre pais e filhos. De repente, o filho tem um chamado missionário. E a mãe fala, não, imagina que você vai mudar de país, muito perigoso. Não, filho, você não pode, teu lugar é aqui. E aí, vai fazendo a cabeça do filho, até que ele desiste do propósito que Deus tem para ele. Aí esse filho casa. Quando esse filho casa, essa mãe que tem dependência emocional desse filho, vira um verdadeiro inferno dentro da casa, dentro da família desse filho que se casou. E chega uma hora que a nora não aguenta. Então isso é um caso também de dependência emocional entre filhos. Filho e mãe, ou de repente filho e pai, ok? Vou dar um exemplo de pessoas do mesmo sexo. Duas amigas, numa igreja. Uma chega para a outra e fala, vamos começar a orar junto? Vamos. Então tá, só ora junto. Vamos começar a fazer jejum junto? Vamos, só faz jejum junto. Aí, uma dessas irmãzinhas, ela, na verdade, Deus decide fazer algo novo na vida dela. E muda ela de ministério. E a outra enlouquece, começa a fazer chantagem emocional. Não, na verdade a gente faz tudo junto. A gente precisa continuar buscando a Deus junto. E ainda coloca o Senhor no meio desse caminho. E isso, queridos, a questão, quando a dependência emocional é entre pessoas do mesmo sexo, isso pode virar um caso de homossexualidade. Porque ali, aquela amizade, ela começa a se misturar. E quando a pessoa se dá conta, ela já está tendo pensamentos afetivos, pensamentos românticos com aquela outra pessoa. Então, ou seja, uma raiz de rejeição não curada, ela pode se transformar numa dependência emocional e pode se transformar também num caso de homossexualismo. A dependência emocional, ela é confundida com a paixão. Mas a paixão, ela passa. O período da paixão é de 2 a 5 anos. Né? Passa a paixão, permanece o amor. A dependência emocional não. A dependência emocional não passa, porque é uma doença. É uma doença. Agora eu quero dar um exemplo entre líderes e liderados. Vamos supor que numa determinada igreja tem aquela visão celular, e aí chega a liderada e fala para o seu líder: nossa, Deus te usa tanto. Eu quero muito que você comece a me ajudar, porque Deus não fala comigo e eu vejo Deus te usar tanto. Você pode me ajudar? Aquele líder que também não é curado, claro, vamos começar a orar junto, vamos começar a buscar o Senhor junto. E aí aquela irmãzinha, tudo que acontece, ela liga pro liderado, a liderada liga pro líder. E o líder passa a ser o Deus dela. E como ele também não é curado, ou seja, ele gosta, ou seja, isso é codependência emocional, porque a doença dela alimenta ele. E aí, sabe o que vai acontecer? Pessoas com dependência emocional, elas não crescem, elas enchem para dentro. Ou seja, elas não desenvolvem ministério, elas não se desenvolvem espiritualmente, elas vão inchando para dentro. E isso é um perigo dentro e fora da igreja. A pessoa fica estagnada, a pessoa fica paralisada. Quais são as causas da dependência emocional? Primeiro, rejeição. Segundo, rebeldia. Terceira, baixa autoestima.
Quarto, uma idolatria que não foi liberta. Quinto, cobiça. Sexto, ressentimentos. Sétimo, amargura. E oitavo, incredulidade. Queridos, a dependência emocional, ela é uma idolatria. O que é idolatria? A idolatria é quando você faz de qualquer outra pessoa um ídolo. Quando você tira Deus da posição dele, porque nós temos o Senhor, ele tem que estar no centro das nossas vidas. Então, quando você tira Deus da posição que ele deve estar em nós e você coloca qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa, isso é uma idolatria. Muitos acham que a idolatria é só em relação a santos, a imagens. Não. Tem pessoas que idolatram pessoas, tem pessoas que idolatram o dinheiro. Então, a dependência emocional é uma idolatria. E eu quero te dizer a seriedade da dependência emocional. Porque se a pessoa não se dispõe a ser curada e liberta da dependência emocional, chega a casos extremos de morte. De repente, um desses exemplos que eu dei, fora o exemplo de filho e de marido e mulher, vamos supor que um caso dentro da igreja que eu estava comentando anteriormente, uma dessas pessoas se toca que estava vivendo um caso de dependência emocional e decide curar. Então, essa pessoa ela vai romper com esse relacionamento para ser curada. E a outra, que não quer ser curada, ela chega a ameaçar. Eu prefiro ver você morta do que viver sem você. Ou eu prefiro morrer do que viver sem você. Muito sério, né? Mas é real. É real e dentro das igrejas tem muito caso de dependência emocional. Uma outra coisa muito importante é que se a pessoa não é tratada da dependência emocional, ela pode até romper com esse relacionamento. Mas, como ela não está curada ainda, ela vai buscar um outro relacionamento. Nesse outro relacionamento, que aparentemente é um outro tipo de pessoa, essa pessoa não tem os defeitos da outra, essa pessoa é tão diferente, e aí ela começa a se envolver com essa outra pessoa. Daí, muito pouco tempo, ela observa que essa pessoa é mais doente do que a outra. Por quê? Porque ela está vivendo um padrão adoecido. E se isso não é curado dentro dela, o que acontece? A reprodução do padrão doentio. Vocês já observaram pessoas, mulheres ou homens? Vamos citar um exemplo de uma mulher. Uma mulher que só se envolve com um homem que faz ela sofrer. Trai, bate nela. E aí ela termina esse relacionamento. Daí 6 meses ela está com outro que está fazendo a mesma coisa. E a pessoa fica girando em círculos. Vocês conhecem homens que se relacionam com mulheres que traem, que fazem eles de bobo? E que aí o mundo fala, tem o dedo podre. Que dedo podre? Porque na verdade essa pessoa ela precisa ser curada. Porque na verdade nós fazemos escolhas inconscientes. Então quando você bate o olho numa pessoa e essa pessoa de alguma forma te atrai, inconscientemente você está escolhendo essa pessoa para se relacionar. E se você não for uma pessoa saudável emocionalmente, as suas escolhas vão ser doentes. Tem pessoas, querido, que a gente atende que está sofrendo uma vida inteira e não consegue romper com esse padrão. Uma outra coisa muito importante e interessante é que o que sustenta, prestem atenção nisso, queridos, o que sustenta a dependência emocional é a manipulação. E a manipulação é feitiçaria. Um exemplo clássico na Bíblia do que eu estou falando, Jezabel e Acabe.
então a coisa fica muito séria. Fica muito séria. Então, o que sustenta a dependência emocional é a manipulação. Ok? Então, queridos, eu quero que, nesse momento, eu quero falar para vocês como tratar a dependência emocional. Em primeiro lugar, a pessoa que observa isso, que sente isso, ela tem que querer ser curada e liberta. Porque se a pessoa não quiser, Deus não vai poder fazer. Então, o primeiro passo é querer, se dispor, se submeter à cura e à libertação. Se você identificou na sua vida algum tipo de relacionamento que haja dependência emocional, que seja um caso pecaminoso, né? Ou que seja um caso, estou falando isso porque no caso de marido e de mulher, dentro de um casamento, precisa haver cura ali casados, né? Porque já estão casados. Mas tem alguns outros relacionamentos que, outros exemplos que eu dei, que são relacionamentos pecaminosos e precisa ser rompido, precisa romper. Essa é a segunda forma para você tratar a dependência emocional. Terceira forma, você precisa identificar as feridas na alma que tem te levado até esse caminho. Quarto, você precisa tratar os pecados. Como? Você precisa perdoar quem você tiver que perdoar. E você precisa se reconciliar com quem você precisa se reconciliar. Porque isso traz cura. E hoje nós vamos falar muito a respeito do perdão e da reconciliação. E último, você precisa colocar o Senhor no centro, no governo da sua vida. Queridos, agora, como a gente não vai ter muito tempo hoje, eu quero fazer muitas orações, eu quero falar também a respeito de um outro assunto que adoece muito as pessoas e que infelizmente nós estamos vivendo isso. É um assunto da nossa geração e da nossa realidade. Eu quero falar a respeito do luto. Muitos perderam entes queridos com o Covid. E muitos não estavam preparados para ter essa perda. Mas nós precisamos crer que o Senhor, Ele é Senhor e que Ele sabe de todas as coisas. E o luto prolongado, ele adoece a alma, traz consequências espirituais e emocionais para a pessoa que não encerra esse luto. E tem muitas pessoas que, enfim, chegam a ter depressões profundas. E tem pessoas que chegam, quando não quer ser tratada, quando não sabe do tratamento, chega a morrer. Eu quero ler para vocês um texto que está em Deuteronômio 34:8, que diz assim: E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Queridos, se esse é o caso de alguma das pessoas que estão aqui, hoje nós vamos orar por isso. Porque eu sei que tem pessoas depressivas, eu sei que tem pessoas que estão atraindo espíritos de morte para suas vidas por conta desse luto que não encerrou ainda. Na verdade, o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Quando nós perdemos entes queridos, o que fica, né, o amor se transforma em saudade, né? Teve uma situação que aconteceu comigo, agora em abril. Eu tinha uma única vozinha, mãe do meu pai, e ela estava aí, em fevereiro ela tinha feito 101 anos. E nós sempre tivemos uma ligação muito forte, porque era uma mulher admirável. Nós sempre nos damos muito, né? Sempre nos damos muito bem, nos demos muito bem. E ela, depois que ela caiu, ela tinha acho que 98 anos, ela levou um tombo. Ela era muito lúcida, era uma mulher tremenda de Deus. E
E aí ela ficou na cama e gente, idoso, quando cai, né, sempre compromete. E aí ela começou, né, não estava tão lúcida mais, aí até ela luxou o braço, o ombro, e aí depois disso ela, né, foi curada do ombro, foi cicatrizada, mas aí ela foi ficando cada vez mais na cama. E já tinha feito a oração com ela, desde quando eu me converti, pouco tempo que eu tinha de convertida, eu fiz a oração com ela. Todas as vezes que eu ia visitá-la, ela repetia a oração e a gente tinha uma ligação muito forte. E aí eu estava no Silk de Abril, né? Eu tinha visto ela recentemente e em abril eu recebi a notícia que ela tinha falecido. Eu estava com outra pessoa e não ia dar tempo de eu chegar no velório dela. E assim, mas eu estava assim muito em paz, porque por conta de todo o relacionamento que nós tivemos. E quando eu cheguei em casa, foi algo assim muito sobrenatural que o Senhor fez, né? Aquele dia eu cheguei em casa, eu chorei a morte dela e falei: Senhor, eu sei que ela está com o Senhor, eu entrego o espírito dela para o Senhor. E no mesmo momento, sabe, só ficou a saudade mesmo. A saudade, todas as lembranças boas que eu tenho dela. Então, queridos, né, e não tive nenhum peso por não estar lá, né, por não ter conseguido estar lá, porque eu fiz o que eu pude fazer por ela, eu fiz em vida. Né? Então, assim, foi algo que eu experimentei isso. Então, a gente vai orar por isso também no final. E agora, queridos, eu quero me dedicar um pouquinho mais a falar a respeito do perdão. Porque muitas pessoas dentro da igreja, pessoas que às vezes nasceram no Evangelho e vivem alguma situação delicada nas suas vidas e acham que perdoou. E quando você vai começar a cutucar essa pessoa, você percebe que ela não perdoou. E hoje, se você tem alguma pessoa que você não perdoou, eu profetizo em nome de Jesus e eu declaro sobre a tua vida que o Espírito Santo de Deus ele vai te revelar. Em nome de Jesus. Porque se você não perdoa, você não é curado e liberto. E tem muitas pessoas que passam pelo processo de libertação e ainda falta alguma coisa. E às vezes é a liberação de um perdão. E eu quero hoje te dar 9 motivos para você decidir perdoar. O primeiro é que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Queridos, a nossa carne, ela não quer perdoar, porque a nossa carne, ela não se converte. Mas, quando você entende, porque tudo tem que ter um entendimento. Se você faz alguma coisa sem entendimento, vira uma religião, vira uma reza, vira qualquer coisa, menos algo espiritual. Então, quando você sabe que você tem que perdoar, você não vai sentir. Você vai decidir. Você precisa decidir perdoar. Porque nós temos o livre-arbítrio. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. E quando nós decidimos perdoar, e se essa decisão é séria, se essa decisão é de coração, Satanás, ele pode até voltar, buzinar na tua orelha, te trazer lembranças, mas você vai falar para ele: Satanás, eu já decidi perdoar essa pessoa. Ela não me deve mais nada. E aí, dia após dia, você nesse posicionamento, sabe o que vai acontecer? No lugar daquela raiva, daquela indignação, o Senhor vai transformar isso num sentimento de compaixão. E você vai perceber que tudo aquilo que te fizeram não foi a pessoa. Ela foi simplesmente uma marionete de Satanás. E aí você começa a entender o que estava por trás daquilo tudo. Ok? Então, o primeiro passo é você decidir perdoar. Pastor, eu não estou sentindo. Você não vai sentir nunca. Você precisa decidir. Decide, dá o primeiro passo, que o Senhor te capacita. Segundo, o perdão é um mandamento, queridos. O perdão é um mandamento. Se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoa. E eu vou ler para vocês Mateus 11, 25, 26, que diz assim: e quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no,
para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Queridos, nós precisamos cumprir esse mandamento, porque nós precisamos do perdão do Senhor todos os dias, porque nós somos falhos, às vezes até sem querer nós erramos. Então nós precisamos cumprir esse mandamento do Senhor. Terceiro, a pessoa que não perdoa é atormentada por verdugos ou espíritos atormentadores. Queridos, eu vou ler para vocês Mateus 18, 21 e 22, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, nós temos que perdoar sempre. Sempre. Todas as vezes que alguém erra conosco, nós temos que perdoar. Depois que Jesus teve essa conversa com Pedro, ele começa a contar a parábola do servo incompassivo, que está em Mateus 18, 23 a 35. Só que eu vou ler para vocês a partir do verso 32. Depois você pode ler toda a parábola em casa. Então diz assim: Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Queridos, você pode observar que pessoas que não liberam perdão são pessoas atormentadas, são pessoas perturbadas. Por quê? Porque o próprio Deus permite que esses espíritos venham atormentar essas pessoas. Então, o perdão, ele só traz benefício para você que perdoa. Esquece o outro. Esquece o outro. Faz a sua parte. Nós precisamos liberar o perdão. Quinto, o perdão, ele é unilateral. Muitas vezes as pessoas são feridas e elas começam a orar, pedindo para que ao outro dê o primeiro passo. Queridos, isso não vai acontecer. Somos nós que temos a luz. Quem tem a luz é que precisa ser luz. Quando você dá o primeiro passo, quando você libera o perdão, sabe o que você faz com o outro? Você quebra as pernas dele. Você tem que dar oportunidade para o Espírito Santo agir através da sua vida. Como é que você quer fazer a diferença? Como é que você quer fazer a diferença se você endurece o coração? A gente não pode esperar do outro aquilo que somos nós que precisamos fazer. Às vezes até um irmãozinho da igreja, mas de repente ele não está no nível espiritual que você está. E se você toma essa postura, essa posição, você pode ter certeza que Deus vai quebrantar de uma forma ele, que ele vai acordar. Então nós precisamos, queridos, precisamos fazer a nossa parte. Se nós quisermos viver a plenitude, a abundância do Senhor. O perdão, ele é condicional, né? Então, como eu já falei, é muito parecido. O amor de Deus, ele é incondicional. O amor do Senhor por nós, ele é incondicional. Mas, justamente pelo Senhor estar disposto, através da obra da cruz, a nos perdoar sempre, então ele coloca essa condição. Então o amor do Senhor é incondicional, mas o perdão é condicional. Queridos, isso é tão sério. Mas isso é tão sério que tem gente que perde a salvação porque não quer perdoar o outro.
Vocês acreditam nisso? Se a pessoa não perdoa, ela chega a perder a salvação. Porque ela não quer perdoar. Ela endurece o coração, Satanás coloca um orgulho nela, e Satanás não quer que você perdoa, e essa pessoa acaba chegando a esse ponto. Então, em Mateus 6, 14 e 15 diz assim: pois se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Queridos, o sexto, o perdão não é esquecer. Muita gente acha que ela perdoando, ela vai esquecer. Queridos, o perdão ele não é amnésia. O que acontece, tem muitas situações que marcam a nossa vida. E nós liberamos o perdão, nós abençoamos essa pessoa e nós não vamos esquecer. Mas, quando você lembra naquela situação, aquilo não te dói mais. Você lembra como algo que passou na sua vida. Ok? Mas aquilo não interfere mais na sua vida. Então, não fica achando que você vai esquecer, que vai ser uma amnésia, e isso não vai acontecer. Porque o Senhor, Ele usa o meu testemunho para te abençoar. E Ele vai usar o teu testemunho para abençoar outras pessoas. Amém. Ok? Amém. O perdão não significa que você não está ferido. Queridos, você não deve colocar uma capa. Não sinto mais dor. Não estou ferido, não está doendo. Querido, seja sincero com Deus. Isso é hipocrisia. Chega para o Senhor e fala: Deus, está doendo demais, mas eu decido perdoar, Pai, porque eu não quero mais carregar esse jugo. Isso está me fazendo mal. Deus, está doendo, foi muito forte. Queridos, porque eu entendo que tem algumas situações muito difíceis de ser digeridas. Eu entendo isso. Mas, quando nós temos o Senhor trabalhando ao nosso favor, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Então vocês precisam lançar a mão. Lança a mão do Senhor. É Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece. Ok? Isso é algo muito maravilhoso. Quanto mais curado nós somos, mais Deus traz um coração perdoador. Queridos, eu sou testemunha disso. Como eu fui muito ferida com a rejeição, eu era uma pessoa tão rancorosa, com sentimento de vingança, uma coisa assim, do inferno. Quando eu me converti, que eu comecei a perceber que eu estava errada e eu comecei a buscar isso, e eu quero te dizer, e glória a Deus, Deus ele faz uma obra tão linda nas nossas vidas. E não acha que o Satanás ele não vai colocar pessoas para te ferir depois que você tiver, depois que você for mais curado. Não, ele coloca internamente. Na verdade, o papel dele é esse. Ele quer colocar sempre pedra de tropeço para você cair. Mas, quanto mais curado você se torna, mais perdoador você se transforma. E hoje em dia, às vezes Satanás usa algumas coisas, para tentar me entristecer, e no mesmo momento eu falo: Deus, eu libero perdão, Senhor, eu decido liberar para essa pessoa, Senhor, eu abençoo. Abençoa, Pai, abençoa. Começa a declarar, e rapidinho, sabe? Eu fico tão bem, e aquele sentimento vai embora. Porque o que Satanás quer? Satanás, a palavra de Deus fala que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Então, se você vive alguma coisa, aquilo, você fica ruminando. Você sabe o que é ruminar, né? O gado come, ele rumina. Ele vai e volta, aquela comida, aquele capim. Então, se você fica pensando naquilo, isso dificulta. Então, isso é maravilhoso. Sabe? Então, você fala: Deus, eu libero perdão, eu abençoo, Senhor. Abençoo, porque eu sei que não é ela. Isso é tão maravilhoso que às vezes a pessoa acaba se tocando sem ela saber que você já liberou perdão. Ela acaba se tocando e fala: minha irmã, eu quero te pedir perdão a respeito disso. Fala: amém, meu irmão, Deus te abençoe, você está perdoada. Queridos, isso é maravilhoso. Isso é leve, a gente tem que viver
Nós que somos filhos de Deus, nós temos que viver de uma forma leve, de uma forma tranquila. E isso faz parte. Isso faz parte, né? E eu quero também agora falar algo que muitas pessoas me perguntam. Pastora, se eu perdoo, eu preciso conviver com aquela pessoa que eu perdoei? Queridos, tem duas vertentes. Se você liberar perdão, se o seu problema com perdão é do seu pai, da sua mãe, de irmãos, enfim, pessoas da família, como é que você não vai conviver? Tem que conviver, queridos. Tem que conviver. Pai, mãe, é família, é a nossa casa. Então, quando a gente libera o perdão e faz o caminho de volta, o Senhor começa a trabalhar ao nosso favor. E você vai orar para essa pessoa. Agora, se tem um determinado irmãozinho da igreja, uma determinada irmãzinha da igreja, né, que não quer saber de ser curado, não quer saber de resolver suas pendências, suas mazelas, que essa pessoa faz algo, te machuca, faz algo, faz alguma coisa para você que te deixa muito ferido. Você vai perdoar essa pessoa? E aí, como é uma pessoa que não tem nada a ver com laços familiares, você não vai precisar conviver com ela. Ou até que ela realmente se converta. Por quê? Porque se essa pessoa, se você sabe que ela está dentro da igreja, mas que ela está sendo instrumento de Satanás, se libera o perdão, ela vai voltar para poder, porque Satanás ele quer te cutucar. Então a gente tem que ser sábio. Olha para essa pessoa, entendeu? Tem muitas pessoas que já, a gente, né, que atende pessoas muito no gabinete e tal, individualmente, a gente sabe que tem alguns casos muito graves, certo? Então você libera o perdão, faz a tua parte, abençoa essa pessoa e, de repente, é uma pessoa que você não vai poder conviver, tá? Mas, reafirmo, os nossos, queridos, nós precisamos conviver. Porque tem muita gente que se converte, tem muito problema com família. Ai, agora eu sou de Deus. Queridos, como é que essa pessoa vai conhecer Jesus se ela não vê a transformação na tua vida? Eu vou te falar uma coisa, tem umas coisas que o povo chama de gospel, que é só misericórdia de Deus. Aí, ao invés dela trair, ao invés dela mostrar para aqueles que estão ao redor dela que houve mudança, ela faz o contrário, ela se afasta, ela coloca uma barreira. Então não pode acontecer, certo? Porque a promessa é para nós e para nossa casa, ok? E agora, queridos, eu quero falar de algo muito importante, que isso engana muita gente, que são as fases do perdão. A primeira fase é a indiferença, né, que eu chamo de fase do engano. Então, a pessoa ela acha que ela liberou o perdão. Aí ela se afasta, ela se torna indiferente, mas ela não perdoou. Então a indiferença não é perdoar. E a primeira coisa que a pessoa faz, a pessoa se torna indiferente. Ok? A segunda fase é a raiva. Por quê? Porque o Espírito Santo ele começa a trabalhar a favor daquela pessoa que precisa liberar o perdão. E aí volta tudo. Parece que você está vivendo coisa que você viveu há 30 anos atrás. Aquilo fica muito vivo. E aí você vai começar a ficar com raiva. Porque isso é o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Então essa é a segunda coisa, a raiva. Porque o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar para que você venha perdoar. A terceira fase é o conflito. Quando a nossa carne começa a militar contra o Espírito. É uma briga. A carne não quer, o Espírito quer. E aí você entra num conflito de carne e Espírito. Mas a quarta fase é a aceitação.
Ou seja, o Espírito, ele sempre vence em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí você começa a olhar para a tua vida e fala o quê? Minha vida vai ficar paralisada por conta do outro? Não, vou liberar perdão. E aí você começa a aceitar. Você começa a se submeter. E nessa aceitação é quando acontece a obediência. É a obediência. E o que acontece? Você entra no governo do Espírito Santo. Ok? E a quinto passo, a quinta fase, é a memória cicatrizada. Aí você libera o perdão. E aquilo que um dia te magoou tanto, aquilo que um dia foi motivo de tanta dor, de tanta raiva, de tanta ira, aí você lembra e aquilo não te causa dor. É mais ou menos como uma ferida física. Sabe aquela ferida que você machucou, inflamou, você passou uma pomadinha ali, formou uma casca, mas ela não foi tratada? E aí aquilo começa a te dar febre, aquela inflamação começa de repente a agravar, e você vai no médico e fala, você está com uma inflamação aí. A gente vai precisar rasgar, a gente vai precisar arrancar essa casca, a gente vai precisar tirar esse pus que está aí. Sabe aquele pus que está ficando verde, não está nem mais amarelo? E aí você vai no médico e ele vai fazer exatamente isso. Ele vai passar o bisturi, ele vai espremer até sair todo aquele pus, até chegar a sair sangue. E ali você vai urrar de tanta dor. E é exatamente assim que acontece. Porque o processo é dolorido, queridos. Não pensa que é fácil, não. Dói. Mas, depois que aquela ferida saiu aquele pus, o médico desinfetou, tratou, sabe o que vai acontecer? Com o passar dos dias, aquela ferida começa a cicatrizar. E aí, vai chegar um momento que você olha para aquela ferida e vai ter somente uma marca. Vai ter somente uma marca. E aí você vai olhar para aquela marca, para aquela ferida, e você vai lembrar do que aconteceu. Mas aquilo não vai te trazer mais dor, porque você está curada. O perdão traz cura, queridos. O perdão traz libertação. Não existe cura e libertação sem liberar o perdão. Deixa de ser duro. Tira esse orgulho de lado. O orgulho vem diretamente do inferno. E Satanás, ele coloca muito orgulho mesmo, porque com orgulho endurece o coração. Fica cheio de justiça própria. Queridos, que justiça própria o quê? Eu quero é ser feliz, eu quero é ser curado e liberto. Você precisa querer ser feliz, você precisa querer ser próspero, abundante. Ok? Então esquece o outro, libera o perdão. Seja canal de bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. Comece a fazer a diferença na sua casa, na sua família. Sabe por quê? Porque é isso que traz conversão. Eu canso de ouvir, foi para a igreja, a vida não muda. Por que eu vou para a igreja se a vida do outro, estou analisando, a vida dele não mudou, está pior? Queridos, misericórdia. Se você se alinha ao céu, a tua vida é transformada. Aleluia. Não tem como, porque o Senhor, ele tem compromisso com a palavra dele, ele é fiel. Ele é fiel. O homem é que é duro de coração. Então, queridos, vamos parar de apanhar de Satanás. Vamos começar a bater nele. Em nome de Jesus. Amém. Ok? Então, queridos, e eu quero falar agora do último passo, que é o caminho de volta ou a reconciliação. Tem pessoas que só liberando perdão basta. Mas tem pessoas que nós precisamos fazer o caminho de volta. E eu te digo que o caminho de volta, ele traz para a tua vida a restituição. Porque o caminho de volta, ele completa o perdão.
Então, se você foi muito ferido pelo seu pai, pela sua mãe, por qualquer pessoa que seja, principalmente os que estão mais próximos, você libera o perdão aqui e você vai procurar eles, se eles estiverem vivos. Você vai pedir para o Senhor o tempo e o modo. Deus vai preparar um tempo, o tempo perfeito para esse processo de caminho de volta. E você vai chegar para essa pessoa e falar: eu libero perdão para a sua vida, meu pai, eu quero hoje. Olha nos olhos dele. Queridos, a pessoa livre, ela olha nos olhos. Tem pessoas que não conseguem olhar nos olhos do outro. Parece que está sempre fugindo. Então, chega e olha nos olhos e fala: olha, mãe, um dia aconteceu algumas coisas. E seja leve no falar. Não impõe julgo sobre o outro. Mãe, pai, aconteceu isso, mas eu te perdoo, eu já te perdoei. Eu quero falar para o Senhor e para a senhora que eu amo. Na verdade, o Senhor escolheu a senhora ou o Senhor para ser meu pai, minha mãe aqui na terra. Eu tenho gratidão por vocês serem os meus pais. E eu também quero te pedir perdão, porque eu também fui rebelde, eu fui isso, eu fui aquilo. Queridos, porque principalmente com pais, os pais erram conosco, mas a gente também erra com os pais. Então libera o perdão e pede perdão. Às vezes, você vai começar pedindo perdão primeiro. Eu sempre gosto primeiro de pedir perdão. Quando eu passei lá atrás pelo meu processo. Então, na verdade, porque quando você reconhece o seu erro, queridos, isso é maravilhoso. E como o ser humano tem dificuldade de reconhecer o erro. A culpa é sempre do outro. Se você está lidando com um casal separado, ela vai falar várias coisas a respeito do marido. Aí você vai formar uma opinião. Aí você chama ele para falar. A história é completamente outra. Aí você junta os dois. Queridos, aí a gente vê o tanto que a pessoa tem dificuldade em assumir os seus próprios erros, né? O tanto que a pessoa tem dificuldade. Então, assim, sempre o outro tem culpa. Ela nunca tem culpa. Então, e tem algumas pessoas também que não faz parte da nossa família, mas que o Senhor pede para você fazer o caminho de volta. Então, assim, a gente tem que estar... A gente tem que se submeter totalmente, completamente ao governo de Deus. Então a gente precisa estar vivendo essa dependência do Senhor, ok? Eu quero agora falar das consequências da falta de perdão. Como eu falei, anteriormente, a falta de perdão, ela está muito ligada ao orgulho. O orgulhoso, ele endurece o coração para liberar o perdão. Queridos, eu já ouvi cada história de pessoas que estavam no hospital com câncer para morrer e que a pessoa falou: eu morro, mas eu não perdoo. Queridos, misericórdia disso. Queridos, misericórdia. Como é que você vai preferir? Como é que você vai preferir a morte eterna, do que liberar o perdão? Sabe, queridos, a gente já fez tantas coisas que desagradou o Senhor e Ele nos perdoou de tudo. Quando você se arrepende, Ele rasga a dívida. Então, como é que você não vai oferecer o perdão para o outro? Nós precisamos oferecer o perdão para o outro. Então, causas da falta de perdão: depressão, síndrome do pânico e crises de ansiedade. Doenças físicas, inclusive o câncer. Isso já é provado pela ciência. A vida da pessoa fica paralisada, não sai do lugar. É uma pessoa que tem uma vida seca e ressequida. E é uma pessoa, como eu já disse antes também, atormentada, perturbada. Queridos, a gente trata de muita gente. Tem gente que chega até nós que você acha que precisa de um psicólogo, de um psiquiatra. Aí você começa a fazer o tratamento,
né, o atendimento, e a pessoa começa a responder, começa a te ouvir e obedecer, e aí a pessoa começa a ser transformada. E aí você começa a ver que era falta de perdão. Aquela pessoa estava atormentada daquele jeito por conta da falta de perdão. E isso, queridos, psicólogo nenhum vai resolver, viu? Nenhum. A atitude é nossa mesmo, tá? Então, queridos, agora eu quero fazer uma série de orações. E eu quero falar algo para vocês. Mais uma vez, o Senhor está dando a oportunidade para pessoas que não vieram aqui na frente ainda vir. Porque existem princípios espirituais que a pessoa que quer ser curada e liberta, ela precisa se submeter. E uma delas é a oração de concordância e desligamento. E o mundo espiritual, ele nos assiste, ok? Então, se você precisa liberar um perdão, se você precisa fazer um conserto, você precisa, né? Não é à toa que a gente fala para as pessoas virem aqui na frente. Não é para expor ninguém. Pelo contrário, é trazer cura. Porque se você levanta e você vem aqui, você está falando para o mundo espiritual: eu decidi mudar. Eu decidi liberar o perdão para essa pessoa. E nós vamos orar e vocês vão repetir. Depois eu vou concordar e fazer o desligamento. É isso que tira a legalidade de Satanás sobre a sua vida. Ontem nós oramos na questão dos pais, né? Foi algo muito forte. Mas eu senti que tinha muito mais gente que era para ter vindo aqui que não veio por alguma razão. Então, queridos, o Senhor, Ele quer que você seja curado e liberto. O Senhor quer te abençoar, ok? Então, a primeira oração que nós vamos fazer hoje é para aquelas pessoas que precisam liberar o perdão para os seus pais, porque foram rejeitadas, porque foram abandonadas, porque foram abusadas, porque o pai ou a mãe cometeu algum tipo de injustiça, premiou mais um filho do que o outro. Ou seja, qualquer problema que você tenha com seus pais, vem aqui em cima. Isso mesmo, meu irmão. Queridos, tem mais alguém que precisa liberar perdão para o pai ou para a mãe, mesmo que eles já faleceram, ok? Tem mais alguém? Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Bom, então eu vou orar. Queridos, eu vou fazer uma oração, presta atenção em mim. Vem aqui na frente, vamos interagir. Senhor Jesus, Ele é dinâmico. Vamos interagir. Queridos, eu vou começar a produzir oração, tá? Vocês vão repetir. E a hora que eu falar, Pai, eu libero perdão para o Senhor, aí vocês vão falar baixinho aí. Pai, eu te libero perdão por isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo. Aí vou dar um tempinho depois. Mãe, eu libero perdão para a senhora por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo. Ok? Você vai dar nome. Nome. Aquilo que te magoa, aquilo que... Você vai dar nome. Tá? Então vamos lá. Pai. Vocês vão repetir. Pai. Nesta hora, eu decido liberar o perdão para os meus pais. Pai, eu libero perdão para o Senhor. Agora
vocês vão falar aí, o que vocês liberam perdão? Vai falando. Aleluia, Deus. Oh, Deus. Seu pai está aqui na tua frente. Fala, fala. Deus, Senhor. Obrigado. Não vou mais sofrer. Pra quê? Queridos, pode chorar. Não tenha vergonha, não. É o Senhor que está recolhendo as lágrimas de vocês. Fala pro Senhor tudo aquilo que você precisa liberar perdão pro seu pai da terra. Isso está impedindo você de receber o melhor dessa terra, queridos. Eu também libero o perdão para minha mãe. Fala para Deus o porquê que vocês estão liberando o perdão para a mãe de vocês, queridos. Libera perdão por ela ter tentado aborto. Libera perdão por ela ter te rejeitado. Libera perdão por ela ter preferido seus irmãos a você. Libera perdão, queridos. Libera perdão por ela não ter sido uma mãe ausente. Libera perdão, queridos. Libera perdão para sua mãe. Queridos, agora eu vou orar em alta voz para concordar e para desligar isso sobre a vida de vocês. Pai, nessa hora, Senhor, aqui estão os teus filhos, aqueles que te chamam pelo teu nome, Pai, são teus filhos. Nessa noite, Pai, eles decidiram liberar o perdão para os seus pais. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, eu quero concordar
com a oração deles, de liberação de perdão para o seu pai e para a sua mãe aqui na terra. E no nome de Jesus, eu desligo esse pecado da vida deles. Eu ordeno a Satanás e seus demônios que foram para a vida deles, através da falta de perdão, da mágoa, do ressentimento, da ira, da falta de perdão. Eu ordeno fora, Satanás. Pega tudo que é teu e bate em retirada agora, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Queridos, vocês precisam, aqueles que têm os pais vivos, precisam fazer o caminho de volta, ok? Independente se a mãe ou o pai mudou ou não, vamos restabelecer o princípio da honra aos pais, porque quando nós restabelecemos esse princípio, a vida é destravada, ok? Então precisa fazer esse caminho de volta. O Senhor traz restituição. Chega para sua mãe, chega para o seu pai, pede direção do Espírito Santo e pede perdão também pelas falhas e pelos erros de vocês. Abraça, reconcilia, ok? Agora, a segunda oração que eu vou fazer é para quem foi gerado fora da aliança do casamento. Aqueles que já estão aqui, que foram gerados fora da aliança do casamento, vão permanecer. E aqueles que estão sentados, que também foram gerados fora da aliança do casamento, vai vir para cá. Os que não foram gerados fora da aliança do casamento, pode sentar. Queridos, isso é muito forte. Vem para cá. Se você foi gerado fora da aliança do casamento, vem pro altar, porque o Senhor vai fazer algo tremendo nessa noite. Elvis, abaixa só um pouquinho. Amados, fora da aliança do casamento é na hora da concepção. Isso. Porque muitos acham assim, quando eu nasci meus pais já eram casados. Mas se você foi concebido antes do casamento, você deve vir aqui. Sim, sim. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia. Oh Deus, obrigada, Senhor. Oh, Pai maravilhoso. Oh Jesus, tu és lindo, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Queridos, vem mais pra frente para dar espaço para os que estão chegando, por favor. Queridos, tem mais espaço aqui. Pode vir, queridos, pode vir. Porque o Senhor está aqui, Ele quer tirar as amarras da sua vida. Pode ficar com ele, Celso. Tchau. Queridos, agora eu quero pedir uma coisa para vocês. Aqueles que vai fazer parte da oração, aqueles que foram concebidos fora da aliança do casamento, mas que depois os pais se casaram, fica desse lado, por favor. E aqueles que foram gerados fora da aliança do casamento e depois os pais não se casaram, fica desse lado aqui. Queridos, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aqui para esclarecer, ok? Então, novamente, os que os pais se casaram, né, concebeu fora da aliança do casamento, tá? E os pais depois se casaram, de um lado. Aqueles que os pais nunca se casaram, de outro, ok? Então, vou orar. Queridos, essa é a bastardia, o que gera a bastardia, né? Ou seja, quando o filho ele é gerado fora da aliança do casamento, é um pecado dos pais. É um pecado dos pais. E por conta da falha dos pais, né? Às vezes a maioria dos pais nem sabiam, a maioria não sabia, né? Gera essa maldição de bastardia. Então, essa primeira oração a gente vai fazer juntos também. Todos que estão aqui vão em voz alta liberar o perdão especificamente para os pais por terem
gerado vocês fora da aliança do casamento, ok? Então essa oração eu vou produzir e vocês vão repetir. Pai, nessa hora, em nome de Jesus, eu quero liberar o perdão para os meus pais, por eles terem me gerado fora da aliança do casamento. Eu libero o perdão para eles agora, Senhor. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Pai, eu declaro que eles estão liberados desse pecado no reino espiritual, em nome de Jesus. E eu também declaro que a partir de agora, toda maldição de bastardia que tinha vindo para minha vida através dos pecados deles é removido agora, em nome de Jesus. Agora, queridos, eu vou orar primeiro para aqueles que os pais conceberam, mas depois se casaram, tá? Pai, em nome de Jesus, primeiro eu vou concordar. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, eu quero dizer sim, amém. Eu quero concordar com essa oração feita, Pai, por cada filho teu aqui. Eu concordo em nome de Jesus e eu desligo em nome de Jesus toda maldição de bastardia que veio para a vida deles através dos pecados dos pais. Senhor, e no nome de Jesus, aqueles, Pai, que os pais se casaram, eu trago eles para dentro da aliança do casamento, para dentro dessa cerca de proteção que é o casamento. Em nome de Jesus, Pai, e para aqueles que os pais não se casaram, eu trago eles para dentro da cerca de proteção que é a igreja. Eles são teus filhos e eles estão hoje dentro de uma igreja, membrados numa igreja, e eu trago eles para dentro da cerca de proteção que é a igreja, em nome de Jesus. E por isso eu declaro que os teus filhos estão livres dessa maldição de bastardia, em nome de Jesus, amém. Queridos, agora aqueles que geraram. Peraí, só um pouquinho. Tá. Deus deu uma direção para fazer aqui, amados. Quando nós saímos de uma situação para outra, nós temos que ser removidos de lá, né? Então eu vou fazer uma oração conforme vocês vão subir daquele lado lá e vão descer por esse lado aqui, todo mundo pelo lado de lá. Quando vocês subirem nesse altar, vocês vão ser transferidos para o Santo dos Santos, porque a bastardia impede que vocês cheguem ao Santo dos Santos. E vocês cheguem a Deus como Pai. Então quando vocês subirem aqui, vocês vão ser transferidos. Vocês vão sair da condição de bastardos para a condição de filhos. Amém? Então conforme vocês vão subindo, eu vou declarando isso, vocês vão descendo por lá. Amém? Em nome de Jesus, Pai. Agora, eu retiro a vida dos teus filhos da bastardia, Pai, e trago para o Santo dos Santos, para a união da Trindade, do corpo de Cristo. Agora, Pai, essa maldição não faz parte mais da vida deles. Eles são filhos, com direitos de filhos, com herança de filhos, e podem sim chegar à congregação do justo e se achegar ao Santo do Santo, pelo vivo e novo caminho que é Jesus Cristo. Neste momento é cancelado, é retirado de sobre a vida deles toda maldição de bastardia, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Diga amém. 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 Em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora vai permanecer aqueles que, além de filhos bastardos, geraram filhos bastardos. Ok? Tem algumas pessoas que eu acho que já estavam aqui. Mas vamos mudar.
Se por acaso você gerou um filho bastardo e o seu filho não estava aqui. Querido, se você gerou um filho bastardo, de repente o seu filho não está aqui, venha. E se o filho tiver, também traga. Você não precisa mais, ele já está aqui, né? Pode descer. Pode descer. Vamos fazer a oração aqui. Fica aqui, gente. Quem gerou um filho bastardo e não fez essa oração aqui, o filho não está aqui neste lugar junto, fica aqui. Quem já fez a oração junto com o filho aqui em cima não precisa. Isso, porque tem gente, queridos, que não é bastardo, mas gerou bastardo. Entendeu? Tá? Então a gente vai, em nome de Jesus, fechar todas as brechas. Queridos, agora eu vou fazer oração para vocês se arrependerem por ter gerado o filho de vocês na bastardia. Ok? Então vamos lá. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, eu me arrependo por eu ter gerado o meu filho, os meus filhos na bastardia. Senhor, eu não sabia o que eu estava fazendo. E nessa hora, mediante a igreja do Senhor, mediante todas essas testemunhas aqui, eu me arrependo, em nome de Jesus, pelo meu pecado de ter gerado meus filhos fora da aliança do casamento. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que através da minha confissão e do meu arrependimento, mediante a igreja, que o Senhor venha remover completamente as consequências espirituais e emocionais da bastardia para o meu filho, para os meus filhos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar, Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, eu quero também dizer sim, amém, para essa oração, Pai, por essa confissão do pecado, Pai, por terem gerado filhos bastardos, Pai. Eu digo sim, amém, para essa oração, e eu quero em nome de Jesus, ordenar a Satanás, seus demônios que foram para a vida deles, através desse pecado, eu ordeno fora. Pega o dúvida de vocês e bata em retirada agora, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu ainda quero te fazer um pedido. Deus, para aqueles, Pai, que estão tendo dificuldade de trazer os filhos para a igreja por conta disso, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha visitá-los agora, que eles venham ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, e que o Senhor traga eles, Pai, para a tua casa, Pai, que eles tragam eles, Pai, para o aprisco do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, amém. Aleluia, Senhor. Tem mais. Querido, se você foi abusado sexualmente, se você foi molestado sexualmente, tá? Tudo é abuso. A molestação é o toque indevido nas partes íntimas, né? Tem o estupro, tem a violência sexual. Se você foi violentado sexualmente, se você foi molestado, ou seja, se você teve algum problema nessa área, você vai subir aqui. Você precisa liberar o perdão para o seu abusador, para que o Senhor possa remover a perseguição que veio sobre a sua vida por conta disso. Aqueles que foram abusados sexualmente, queridos, venham para cá. Queridos, não tenham vergonha. Exatamente. Queridos, tem gente que está sofrendo muito por conta disso. Venham aqui para frente, isso é de Deus. Verdade, Senhor Jesus.
mais vale a sua cura do que a sua reputação. Sim, mais vale a sua cura, a sua libertação do que a sua... Isso não é vergonha, queridos. Todos nós temos mazelas, viu, queridos? Perfeito caminhou nessa terra só Jesus Cristo. Pode vir, queridos, porque eu sei que tem mais gente. Pode vir. Se você quiser ser curado e liberto, é hora de você vir aqui para o altar. Se você teve algum tipo de problema nessa área. É verdade, Senhor Jesus. Tem mais. Pode vir, porque eu sei que tem mais. Queridos, não tenham vergonha. Não tenham vergonha. Se você não falou, de repente, para o seu cônjuge, ou de repente, para a pessoa da sua família, não importa, queridos. Não importa, depois você fala. Mas não deixa de vir aqui na frente. É para a sua libertação, para a sua cura. Eu vou orar. Queridos, nessa hora, vocês vão abrir a boca e vocês vão declarar em alto e bom som para o inferno ouvir que vocês liberam nessa hora, o perdão para o abusador de vocês, independente de como e quando aconteceu, de quantas vezes. Se for mais que um abusador, vocês vão liberar o perdão. Se o abusador foi o pai, vai liberar nessa hora especificamente para isso, ok? Ou a mãe, qualquer tipo de parente. Então vamos lá, Pai. Vocês vão, essa oração vocês vão abrir a boca. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, eu declaro para o reino do Espírito ouvir, que eu libero perdão para o meu abusador, para os meus abusadores. Eu libero a vida dele ou a vida dela no reino do Espírito. E eu também recebo, Senhor, a liberação da minha vida. Eu libero perdão para essa pessoa. Se vocês quiserem falar o nome baixinho, pode falar. Fala o nome. Fala o nome em nome de Jesus. Fala o nome, eu libero perdão. Fala. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Fala o nome. Fala o nome. Pai, pode falar em nome de Jesus. Deus. Senhor, eu abençoo a vida destas pessoas. Abençoa a vida. E eu te peço, Senhor, se essa pessoa não te conhece ainda, que venha te conhecer. Em nome de Jesus. Agora eu vou orar. Pai, nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, eu quero concordar. Quero declarar minha concordância para essa oração de liberação de perdão sobre os abusadores de cada uma das pessoas que estão aqui. Eu digo sim, amém. E eu ordeno a Satanás e seus demônios que veio para a vida dessas pessoas com a perseguição na área da sexualidade e da homossexualidade, com a perseguição na área da prostituição, da perversidade sexual. Eu ordeno, Satanás, pega suas trouxas e bate em retirada agora, em nome de Jesus. Queridos, agora nós vamos fazer um desligamento de alma dessas pessoas, ok? Eu vou também começar a produzir essa oração, e a hora que eu falar eu me desligo do ou da, vocês vão falar o nome da pessoa que abusou, a pessoa que abusou de vocês. Nós precisamos fazer o desligamento de almas, porque o abuso ele traz transferência de demônios, ok? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, eu me desligo do, fala o nome, fala o nome. Aleluia, Deus, libera. Fala o nome, queridos, em nome de Jesus.
desligo também, Senhor. Dá. Se foi mulher, se desliga dela. Crianças, queridos, esse abuso começa na infância. Muitos são crianças, mas fala. Se você não lembrar o nome, você fala: Senhor, para aquela pessoa que me abusou lá na escola, parará, o Senhor sabe. Eu não lembro o nome, o Senhor sabe. Mas dá características, ok? Ai, Deus, tremendo. Vamos continuar. Senhor, eu devolvo para eles e para elas tudo aquilo que é deles e tudo aquilo que é delas e que ficou comigo. Mas eu te peço que antes das partes deles e das partes delas voltarem para eles e voltarem para elas, que o Senhor possa mergulhar no sangue de Jesus. E eu tomo de volta para mim tudo aquilo que é meu e que ficou com eles e que ficou com elas. Mas eu te peço que antes das minhas partes voltarem para mim, que o Senhor venha mergulhar no sangue de Jesus. Amém. Eu vou orar. Pai, eu declaro em nome de Jesus que cada um dos teus filhos que estão aqui, eu declaro que eles estão desligados dessas pessoas. Eu declaro a integridade no corpo, na alma e no espírito. E eu ordeno a Satanás e seus demônios que foram para a vida deles, através dessa transferência de demônio, através desses abusos, eu ordeno fora em nome de Jesus. Fora em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Queridos, agora, se você precisa liberar alguém que morreu, você vai vir para o altar. Tá? Ninguém? Ninguém? Então vou passar para a próxima. Se você precisa se libertar de um relacionamento de dependência emocional, entre para frente. Você vai entregar esse relacionamento dessa pessoa para Deus hoje. Aleluia. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Oh, Deus. Amém. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vamos orar. Querida, vem aqui na frente. Você vai repetir a oração, tá bom? Senhor, eu quero te pedir perdão pelo relacionamento de dependência emocional. Me perdoa, Senhor. Hoje eu ouvi a tua palavra e eu decidi ser curada dessa dependência emocional. Senhor, eu te peço que o Senhor venha me curar, me libertar. E eu entrego essa pessoa para o Senhor, para que o Senhor também venha fazer uma obra maravilhosa na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, eu quero dizer o meu sim e o meu amém para essa querida filha do Senhor. E eu quero declarar em nome de Jesus que a partir de hoje, ela não vai mais ter nenhum tipo de relacionamento com dependência emocional. Eu declaro a cura e a libertação sobre ela, sobre esse relacionamento, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Queridos, agora eu quero, se você, pode sentar, querida. Se você precisa se perdoar, se você é atormentada por sentimento de culpa, de cobrança, Satanás fica te cobrando o tempo inteiro. Se você cometeu algo, às vezes você até libera o perdão para o outro, mas às vezes você não se perdoa. Vem aqui para frente, se você precisa se perdoar. Queridos, quando nós não nos perdoamos, é como se nós estivéssemos falando para o Senhor que o sacrifício que Ele fez na cruz não foi suficiente para poder apagar o nosso erro. Então, se você confessou seu pecado, se você se arrependeu, você tem o perdão do Senhor. Aleluia. Então não faz sentido você continuar carregando esse jugo. Então nessa noite você vai se perdoar. Ok? Você vai se perdoar. Ok? Então vocês vão repetir essa oração. Pai, nessa noite, eu reconheço que o teu sacrifício na cruz, por mim, foi suficiente para eu me perdoar dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas. E nessa noite, eu quero reconhecer que o Senhor já me perdoou. E eu também me perdoo em nome de Jesus. Eu declaro que a partir de hoje, Satanás não tem mais legalidade para me trazer culpa, para me atormentar, para me lembrar, para ficar me lembrando daquilo que eu errei. Eu me perdoo. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu também concordo com essa oração, Pai, dos meus irmãos. Eu concordo. Eu digo sim, amém. Eu digo sim, amém. E eu quero declarar, Pai, eu quero declarar que a partir de agora eles estão livres dessa culpa, livres dessa condenação, livres desse jugo pesado que Satanás colocava sobre a vida deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, agora a última oração. Se você foi injustiçado por alguém que não foi seus pais, foram outra pessoa, se você se sentir injustiçado, se isso tem te trazido peso, vem aqui para frente. Os que estão sentados, vem aqui para frente. E se aqueles que estão em pé, que estão nessa condição, podem permanecer aqui. Vamos orar. Queridos, nessa oração nós vamos declarar para o inferno, tá? Que essa pessoa, vocês vão liberar essa pessoa hoje, independente do tipo de injustiça que elas fizeram com vocês, ok? Vocês vão liberar, vocês vão liberar o perdão para elas, tá? No mesmo esquema, a hora que eu falar, eu libero perdão, eu vou dar um tempinho para vocês falarem por que vocês estão liberando perdão e a pessoa que vocês vão liberar. Senhor, nesta hora, eu decido liberar o perdão para as pessoas. Vocês vão falar o nome das pessoas. Eu vou esperar.
Eu libero, Senhor, Libera, Senhor, essas pessoas. E eu declaro para o mundo espiritual ouvir que elas não me devem mais nada. A dívida que elas tinham comigo está rasgada agora. Senhor, eu libero a vida delas e recebo a liberação da minha vida em nome de Jesus. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu também concordo, eu também digo sim e amém para essa oração feita pelos meus irmãos, onde eles liberam todas as pessoas que um dia prejudicaram, puxaram o tapete, injustiçaram. Eu digo sim e amém. E eu quero ordenar a Satanás, seus demônios que foram para a vida deles, eu ordeno bata e retirada agora em nome de Jesus. E eu quero te pedir algo, Pai, traga restituição sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus me deu uma direção. Seria a última, mas o Espírito Santo me deu uma direção para aqueles que tiveram problemas com líderes espirituais. Líderes espirituais que de repente a pessoa que sair da igreja não queria liberar. Líderes espirituais, eles são autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Todos aqueles, de repente, que vieram de outros ministérios, que tiveram problema com líderes, sobem aqui no altar, porque nós vamos fazer o desligamento. E no nome de Jesus, se você estava debaixo de algum jugo, isso hoje vai ser removido em nome de Jesus. Queridos, nessa hora, vocês vão também repetir: Pai, nesta hora, eu declaro para o mundo espiritual ouvir que eu libero meus líderes espirituais. Queridos, fala o nome desses líderes que vocês estão liberando. Senhor, eu libero eles no reino do Espírito, através da minha liberação de perdão. Eu os perdoo em nome de Jesus. Eu reconheço que eles são ungidos do Senhor. E eu os abençoo em nome de Jesus. E eu também quero pedir perdão se em algum momento eu também falhei com eles. Em nome de Jesus, eu me arrependo nessa hora. Amém. Vou orar. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na autoridade do poder que é no teu nome, eu quero concordar, eu quero dizer sim, amém, para essa oração feita pelos meus irmãos. E eu quero declarar em nome de Jesus que a partir de agora, nenhuma condenação há sobre a vida dos teus filhos. E eu quero desligar. Eu quero desligar. Eu quero me desligar espiritualmente. Em nome de Jesus. Declaro que eu sou livre. Em nome de Jesus. Para prosperar. Para receber tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Em nome de Jesus. Pai, eu concordo com essa oração, eu abençoo os teus filhos e eu declaro tempo novo. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, novos projetos, sonhos se concretizando. Eu declaro em nome de Jesus que aquilo que o Senhor declarou, que o Senhor já determinou como promessa para a vida dos teus filhos vão se cumprir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e eu declaro, Pai, declaro que muitos testemunhos virão
a partir de hoje, em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Amados, tem algo que nós precisamos fazer. O momento do louvor, Deus tocou a minha vida de uma forma que nunca antes eu senti. Foi algo diferente de tudo que eu tive de experiência do Senhor até hoje. E foi para gerar vida. Há uma oração que nós precisamos fazer aqui, pastor Luciano. E a reputação não vale mais do que a sua libertação. É algo que talvez você tenha vergonha, mas quem tem que ter vergonha agora é o diabo e não você. É verdade, Deus. Amados, o aborto causa morte em todas as áreas das nossas vidas. E talvez você não tenha entendido isso ainda. Eu já ministrei aqui várias vezes sobre isso. Talvez você não tenha se encaixado ainda em uma situação dessa. Mas aborto é todo aquele que cometeu o ato para expulsar o feto, todo aquele que tomou pílula do dia seguinte, todo aquele que fez uso do DIU, porque o DIU na própria bula mostra que é abortivo. Você não sabia. Você usou pela ignorância, pela falta de conhecimento. Em todos esses casos, se foi praticado por vontade própria, se foi pílula do dia seguinte, se foi uso do DIU, eu quero chamar você aqui à frente. Isso não é só para mulher. Porque o homem também tem uma consequência de ter dado ou comprado ou induzido uma namorada a tomar a pílula do dia seguinte. E a consequência é impotência sexual. Nós temos visto isso, trabalhamos com isso, e nós sabemos que muitos motivos de homens de repente se tornarem impotentes é porque lá no passado fez com que uma namorada tomasse a pílula do dia seguinte ou até mesmo financiasse um aborto. Eu quero chamar você aqui à frente agora. Todos que fizeram uso da pílula do dia seguinte pensando que não era abortiva, DIU ou a prática do aborto. Ou aqueles que tentaram e a criança acabou nascendo. Também, aqueles que tentaram e a criança acabou nascendo. A tentativa é um ato. Isso impede a sua vida de prosperar, de avançar. Porque é morte, amados. Vocês desejaram a morte ou praticaram morte. Derramaram sangue inocente. Pode chegar mais para frente para caber todo mundo. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu coloco a minha vida diante do teu altar. E eu não quero aqui somente confessar que pratiquei um crime contra a vida. Mas eu quero dizer ao Senhor que eu pequei contra ti, que eu desejei ou matei um filho que o Senhor queria trazer para a terra. Eu quero agora pedir ao Senhor um profundo arrependimento, um arrependimento genuíno, porque agora este sangue inocente clama da terra e a morte se instalou em áreas da minha vida. Mas neste momento, me arrependendo por ter tentado matar um filho, que eu quero agora retirar esse sangue inocente do império das trevas e trazer para o reino da luz, declarando que o sangue de Cristo passa agora sobre a minha vida, sobre esta situação
nome de Jesus, eu agora confesso e peço ao Senhor que gere dentro de mim um arrependimento, que todos esses dias que eu vou viver daqui para frente, eu vou buscar, em nome de Jesus, me arrepender, buscar a tua face, para que eu seja curado, para que a minha descendência seja curada, para que a minha casa seja curada, para que a morte saia da minha vida e da minha descendência, em nome de Jesus.